Falar sobre direito é um pouco chato, né, gente? Para quem não atua aí no direito realmente. Então, eu procurei aí na palestra de hoje trazer um pouco mais de elementos para vocês em relação a dados históricos, porque o direito do trabalho, ele nasce e ele evolui a partir dos movimentos sociais. Então, a gente tem que dar uma olhada para trás, dar uma olhada para a história, para a gente entender o que vai ser do futuro do direito do trabalho. Entendendo o passado e como nasceu o direito do trabalho, a gente vai conseguir melhor aceitar esses desafios e entender como solucioná-los. Vocês estão enxergando a tela? Está compartilhada corretamente? Ok, obrigada. Então, só aqui um pequeno sumário desse nosso bate-papo hoje. Nós vamos falar aí do surgimento do direito do trabalho a partir da Revolução Industrial, as primeiras leis, de documentos importantes que foram escritos e concebidos, né, lá no início do direito do trabalho, o Tratado de Versalhes, que é um momento em que realmente é um divisor de águas para o direito do trabalho internacional, e vamos olhar para dentro do Brasil, o surgimento do direito do trabalho no Brasil, os principais diplomas que regulamentam as relações de trabalho, e os desafios da atualidade nessa área. Então, o direito do trabalho, como é que ele surge, né? Da onde ele surge? Então, a gente tem que voltar lá no século XVIII, na Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, que foi financiada pela burguesia. O surgimento se dá com a figura do proletariado assalariado, é um empregado que tem vínculo empregatício subordinado, e ele trabalha para aquela sociedade industrial. As razões do surgimento do direito do trabalho, elas são de natureza econômica, política e jurídica. A razão econômica da mudança é a Revolução Industrial, né? Graças ao uso do vapor como fonte de energia, surgiram as primeiras máquinas e com o surgimento das primeiras máquinas nasceram as primeiras indústrias. Para operar as indústrias, era necessário trabalhadores assalariados. Vale lembrar que essas máquinas elas eram caríssimas, né? Tudo isso era muito caro. Então, havia a necessidade de que trabalhadores estivessem operando essas máquinas 24 horas por dia, para que valessem o custo do investimento dessas máquinas. No plano político, o que levou ao surgimento do direito do trabalho foi a mudança do Estado liberal para o neoliberalismo. O Estado liberal pregava uma ordem econômica autorreguladora, na qual o capitalista podia impor livremente as obrigações, sem a interferência do Estado. Já no neoliberalismo, surge uma onda de normas para disciplinar as relações de empregado e empregador, impondo certos limites ao empregador e alguns privilégios, as pessoas chamam de privilégios, para os trabalhadores. No âmbito jurídico, surgem as primeiras pressões em busca da união dos trabalhadores, culminando aí com o nascimento e o surgimento do sindicalismo. As primeiras leis que surgem, elas surgem para coibir abusos, especialmente em relação da mão de obra da mulher e mão de obra infantil. Na época, em 1791, havia uma lei chamada Lei Le Chapelier, que dispunha que a jornada de trabalho das crianças ela era limitada a 12 horas por dia. Então, vocês imaginem que não tinha nem idade, não havia limitação de idade para a criança poder trabalhar ou não. O limite era apenas da jornada. A jornada só podia ser de 12 horas. E essa lei Le Chapelier também proibia qualquer tipo de associação entre trabalhadores. Então, sindicatos eram proibidos e as greves eram proibidas. E a indústria, nessa época, era proeminentemente a indústria têxtil, né? E utilizava muito a mão de obra da mulher e da criança. Na Inglaterra, em 1802, surge vamos dizer assim, patrocinada pelo então primeiro-ministro Robert Peel, surge o primeiro ato da moral e da saúde, que proíbe o trabalho de crianças e adolescentes no período noturno. Então, as crianças são retiradas aí do trabalho noturno
mas mantém-se a duração de 12 horas de trabalho para as crianças. E na França, nessa mesma época, Napoleão Bonaparte estabeleceu órgãos destinados a dirimir as controvérsias entre empresas e trabalhadores. Esses conselhos, eles não faziam parte da Justiça do Trabalho, mas é um órgão que a gente entende como precursor da Justiça do Trabalho como nós conhecemos ela hoje. Em 1848, a gente tem o primeiro manifesto comunista, né, de Engels e Marx. E é um documento que, na essência, ele traz ele tenta buscar a conscientização do trabalhador como forma dele conseguir mais direitos. E com medo de que essa ideia do socialismo se propagasse pela Europa como um todo, começaram, então, a surgir outras leis dando mais direitos a esses trabalhadores. Nessa toada veio a do chanceler Otto von Bismarck, na Alemanha, que ele impulsionou aí a criação de uma legislação social voltada para a segurança do trabalhador, obrigando empresas a subscreverem apólices de seguro contra acidentes de trabalho, incapacidade, velhice, doenças, além de reconhecer os sindicatos. Então, vamos olhar só que em 1881, são 100 anos atrás, 130, 140 anos atrás, não havia qualquer tipo de lei trabalhista, uma proteção maior ao empregado. Foi quando elas começaram a surgir, né, no âmbito dos países. A encíclica do Papa Leão XIII também traz, a Rerum Novarum, ela também traz aí questões relacionadas à preocupação da Igreja com o direito dos operários em face do poder do capitalismo, mas ela nem apoiava um e nem apoiava o outro. Ela tentava conciliar as questões dos trabalhadores com o capitalismo. Então, nem o capitalismo irrestrito era bom, mas nem uma sociedade socialista seria boa. Então, ela rejeitava o socialismo. Se discutia as relações entre governo, negócios, trabalho e igreja. É um documento muito importante também, um divisor de água nas relações de trabalho. Em 1819, então, após a Primeira Guerra Mundial, vem o Tratado de Versalhes e cria a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT é uma agência das Nações Unidas que tem uma estrutura tripartite, no qual representantes dos governos, de associações de empregadores e de trabalhadores, de todos os Estados-membros, eles participam em igualdade de voz. Então, todos são ativos na organização. Só as duas. O Brasil, ele é um dos responsáveis, é um dos membros... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ele é um dos membros fundadores da OIT, e isso impulsionou muito o direito do trabalho no Brasil. Essa participação do Brasil na OIT, ela lastreia, então, o desenvolvimento do direito do trabalho no Brasil. Antes disso, a gente quase não tinha legislação brasileira regulando as relações de trabalho. Ela surge a partir da necessidade que o Brasil, como um dos fundadores da OIT, tem de subscrever os tratados internacionais que são organizados pela Organização Internacional do Trabalho. Então, no Brasil, o que a gente tem como primeiras normas trabalhistas, né? Nós temos primeiro o fim da escravidão, né? O fim da escravidão em 1888. Alguns dizem que nunca terminou, né? A escravidão continua até hoje, a gente tem outras formas de escravidão, mas, de fato, a Lei Áurea veio e promulgou o fim da escravidão no Brasil. A partir da Lei Áurea, nós temos alguns decretos que foram regulamentando trabalhos e começaram, assim como na Europa, restringindo o trabalho dos menores, aí no Brasil, no caso, de 12 a 18 anos, protegendo o trabalho da mulher também, e jogando para a mão do Estado a possibilidade de fiscalizar. Então, em 1923, foi criado o Conselho Nacional do Trabalho, que ele fiscalizava e assegurava o cumprimento das regras impostas pela OIT. E aí é interessante que, desde sempre, não só no Brasil, tá? Isso é observado em outros países no mundo também. Não basta a gente ter as normas trabalhistas. Muitas normas trabalhistas existem e não são respeitadas.
Então, é preciso que tenha também uma fiscalização, seja por parte dos trabalhadores, seja por parte do governo. Sem isso, as normas elas são desrespeitadas de forma reiterada. Então, no Brasil, a primeira Constituição que traz direitos reconhecidos dos trabalhadores é a Constituição de 1934. Antes de 34, a gente não tinha, na Constituição Federal, nada em relação ao direito do trabalho. E surge o direito do trabalho na Constituição de 34, com direitos como a liberdade sindical, que hoje não existe mais. O Brasil tem sindicatos, sim, mas não existe uma liberdade sindical. Isso é um capítulo até à parte para a gente conversar. Mas traz questões como isonomia salarial. Então, todo mundo que desempenha a mesma atribuição deve receber a mesma remuneração. O salário mínimo para uma jornada de 8 horas, na época era 48 horas, né? Hoje já é 44, na época eram 48 horas. A jornada de 8 horas de trabalho, a proteção do trabalho da mulher, dos menores, o repouso semanal e as férias remuneradas. Isso tudo estava na Constituição. Mas existia uma série de direitos que não estava contemplado na Constituição. Então, ao mesmo tempo que a Constituição previa alguns direitos, outras normas, outras legislações vieram acrescentar direitos aos trabalhadores que não estavam originariamente previstos na Constituição. E a gente tem aquela sequência de transformações constitucionais no Brasil, né, da era Vargas. Então, em 34, a gente teve uma Constituição que trazia toda essa proteção do trabalhador, inspirada nas constituições da Alemanha de Weimar, que se chama a Constituição que também introduziu direitos do trabalho na Constituição alemã, e a Constituição mexicana, que também traz direitos sociais na sua proteção. Em 37, a gente vem e tem uma nova Constituição, né? Inspirada na Carta del Lavoro, de Mussolini, né? Do fascismo de Mussolini. A principal mudança em termos aí de direito do trabalho se dá em relação aos sindicatos. Embora se reconheça a possibilidade de ter sindicatos, os sindicatos passam a ser supervisionados, vamos chamar assim dizer, pelo Estado brasileiro. Então, o sindicato ele não tem mais uma ampla liberdade, né? Ele é vigiado de forma constante pelo Estado, tanto que existia a carta sindical, né? Existe até hoje o registro, a carta sindical, e o governo cassava a carta sindical a depender da forma como o sindicato se posicionava em relação ao governo. Então, dou o direito, mas eu te controlo ao mesmo tempo. Então, não havia muita liberdade nessa época também para os trabalhadores. Em 43, também inspirada nesse modelo do fascismo de Mussolini, é criada a consolidação das leis do trabalho. E aí é curioso a gente trazer que as leis do trabalho, né, a CLT é o único documento que ele não é tratado como um código. Ele não se chama Código das Leis do Trabalho, né? É uma consolidação das leis do trabalho. E por que essa consolidação? Acho que são duas características principais. Uma delas é que houve uma sistematização. Então, pegou-se várias leis que estavam esparsas e soltas e jogaram dentro de um código. E aí, por isso, eu não posso chamar de código, porque essas leis já existiam. Elas não foram criadas. Então, a consolidação nada mais era do que consolidar mesmo, trazer tudo para dentro de um mesmo documento para facilitar o manuseio de informações por parte de trabalhadores e empregadores. E também em razão da dinâmica das relações de trabalho. As relações de trabalho mudam muito rapidamente a depender do estágio da evolução da indústria, da empresa, dos negócios. Então, ter uma consolidação, de certa forma, nos permite essas mudanças de forma mais flexível, mais sistemática. Dentro da consolidação das leis do trabalho, então, a gente pode trazer aí alguns marcos de legislação daquela época, que a primeira lei de indenização por despedida injusta, ela foi feita em 1935, a Organização da Justiça do Trabalho, de 39, o direito de greve, de 46, o repouso semanal remunerado, de 49 também, e a gente tem aí outros exemplos de leis que foram sendo incorporadas. A gente tem o 13º salário, que é de 1962, a legislação.
Então, vai se incorporando ao longo do tempo várias outras legislações que não apenas a CLT. Até por isso que eu brinco que ser advogado trabalhista é um desafio, porque enquanto outras áreas do direito existe apenas um código, a gente tem várias leis, uma CLT, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem as convenções coletivas de trabalho, a gente tem uma série de documentos que precisam ser analisados nas relações de trabalho. Dando um salto aí na evolução da legislação do trabalho no Brasil, a gente tem a Constituição Cidadã, né, do Ulisses Guimarães, em 88. Aí eu já consigo falar com mais conforto, porque eu já vivi essa época já, eu acompanhei a Constituinte de 88. Ela tirou o direito do trabalho de dentro das relações gerais, aí, das regras gerais da Constituição Federal, e ela trouxe o direito do trabalho como um dos principais direitos. Os direitos sociais, eles subiram na hierarquia da Constituição, e eles estão logo após o artigo 5º da Constituição Federal, dada a importância do direito do trabalho para uma sociedade democrática e civilizada. Então, hoje, os direitos sociais, né, os direitos do trabalho, que são os direitos sociais, eles estão galgados à condição lá de cláusulas que não se podem modificar na Constituição, são garantias fundamentais das pessoas. Então, é aquilo que dá dignidade, né, para o ser humano, e por isso eles não podem ser alterados. Dentro da Constituição Cidadã, a gente destaca aí a redução da jornada de trabalho para 44 horas, era de 48 horas semanais antes, então as pessoas trabalhavam de segunda a sábado, 8 horas por dia, e aí há essa modificação de 44 horas na semana. O adicional de horas extras passa a ser um direito constitucional também. E tem vários outros direitos, né? Existem aí mais de 30 incisos que tratam de direito do trabalho, mas os que eu mais dou destaque são esses, e a isonomia salarial entre avulsos e empregados. Então, eu posso ser um trabalhador avulso e ter os mesmos direitos que são garantidos aos empregados. Por fim, a gente tem a reforma trabalhista de 2017, e aí só quero trazer para vocês que tudo são movimentos, né? Só para a gente entender que tudo são movimentos em termos de direito do trabalho. A gente nasce com uma movimentação lá atrás, impulsionada pela indústria, pela Revolução Industrial, e a gente chega aqui em 2017 com a necessidade de gerar mais postos de trabalho, que foi isso que o governo justificou, a necessidade de reforma com a geração de novos postos de trabalho, mas principalmente com a desburocratização das relações e com a valorização da negociação setorial. Então, quando eu valorizo a negociação setorial, eu quero dizer o que com isso? Eu estou privilegiando que as próprias partes, né, que são os partícipes da relação de emprego, o empregador e o empregado, consigam acertar aquilo que é melhor para eles no âmbito das negociações sindicais. É essa valorização que a reforma trabalhista de 2017 pretendeu dar. Então, quem sabe o que é melhor para determinada categoria é a própria categoria. Não adianta eu ter uma CLT carregada de direitos se eu não consigo impor eles a categoria, porque eles não são interessantes para a categoria. Então, a categoria tem que negociar aquilo que é melhor para ela. Os principais direitos que fazem parte desse movimento da reforma trabalhista, a gente tem a terceirização, que apesar dela não estar na CLT, né, ela está numa lei à parte da CLT, ela é parte desse movimento também de reforma trabalhista, então a terceirização passa a ser regulada por lei. A gente tem o teletrabalho de uma forma mais ostensiva, a gente já tinha antes um regramento na CLT de teletrabalho, mas ele torna-se um pouco mais extenso. Um direito que eu gosto muito de trazer é o fracionamento das férias, que antes não existia a possibilidade de fracionar as férias em até 3 vezes. E isso vem de um movimento dos próprios trabalhadores que querem e que pedem que isso aconteça. A gente tem o fim da contribuição sindical obrigatória, aqui nesse momento também da reforma trabalhista, e até um contrassenso, né? Porque se eu pretendo valorizar a negociação sindical, como é que eu posso valorizar a negociação sindical no momento que eu enfraqueço o sindicato se eu tiro a fonte de renda deles?
uma questão que a gente precisa evoluir ainda também. E o acordo diretamente entre empresa e trabalhador. Então, há 5 anos já, nós temos a possibilidade de fazer acordos, a empresa direto com o trabalhador, seja durante o contrato de trabalho, seja no final do contrato de trabalho. Eu faço um acordo, prevejo aí o pagamento de uma indenização e eu levo para a justiça só para homologar. Eu não preciso que o trabalhador ingresse com uma ação trabalhista questionando algum direito que ele, porventura, tivesse na relação de emprego. Eu posso fazer esse acordo previamente a essa ação trabalhista e levar para o juiz só para ele homologar. E trago aqui para vocês os desafios atuais, né, que a legislação ainda não está, não acompanhou ainda os desafios atuais, e a gente está hoje discutindo projetos de leis que envolvem esses temas. Em virtude da Revolução Industrial, da quarta Revolução Industrial e da Indústria 4.0, a gente tem a robotização, né, o término de postos de trabalho convencionais, a gente tem o surgimento de atividades e profissões que a gente nem imaginava antes. Os principais aí temas polêmicos do momento é a uberização, né, que é o trabalho em plataformas, que são esses trabalhadores que eles são acionados via plataforma. Eles não têm um empregador. Então, o trabalhador se cadastra na plataforma e, surgindo uma oportunidade de trabalho, a plataforma chama ele. O exemplo típico aí que a gente tem é o iFood, né? O iFood, o Uber, são os mais evidentes, mas nós temos outras formas de trabalho em plataforma surgindo. Hoje nós temos aí um cliente que está para implantar um trabalho em plataforma em home care. Então, surge a necessidade de alguém, de um atendimento na casa do paciente, a plataforma vai fazer a intermediação do profissional com essa pessoa que está precisando do trabalho. Que tipo de relação é essa? Ela não é uma relação de emprego que deve estar subordinada à CLT, mas também deixar esse trabalhador desprotegido, sem a renda mínima, sem direitos mínimos, é o desafio que a gente tem hoje. Então, eu não posso, de forma alguma, deixar esse trabalhador desamparado, mas também eu preciso facilitar com que essas novas relações elas aconteçam. E o outro desafio que eu entendo para o momento é do Anywhere Office, que a gente chama, né? Que é o trabalho em qualquer lugar. Eu posso estar aqui, hoje eu estou aqui em Londrina, não estou em São Paulo, estou no Paraná, estou na casa da minha mãe, estou trabalhando daqui. Eu poderia estar nos Estados Unidos, eu poderia estar no Japão, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo. Mas como eu faço para adequar isso com a realidade que nós temos de uma CLT extremamente rígida e que demanda que eu trabalhe 8 horas por dia? E se eu não trabalhar 8 horas por dia, o meu empregador pode descontar as horas. Como é que eu faço para regulamentar essas questões? Eu preciso ter, infelizmente, para isso a gente precisa ter legislação. Seja para assegurar o direito do trabalhador, seja para garantir que o empregador tenha segurança jurídica no que ele está fazendo também. Então, esses são alguns desafios que a gente tem agora com essa revolução que está acontecendo. E, de novo, só para relembrar, nós temos aí os movimentos sociais que são precursores sempre da legislação trabalhista. A legislação trabalhista ela nunca vem antes do direito acontecer, né? Antes da revolução social acontecer. Ela vem a reboque de uma revolução. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo essa revolução acontecendo, a gente também está trabalhando para que a legislação venha e, de certa forma, regulamente essas questões aí nas relações de trabalho. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Fico à disposição, agradeço. É um tema árido, direito é meio chato, por isso eu quis trazer um pouco de contexto histórico, e acho que o bom profissional do direito do trabalho, ele precisa estar sempre antenado com um pouco de sociologia. A gente tem que entender o social para poder amparar os nossos clientes aí no dia a dia do trabalho deles. Obrigada. Maravilha! Muito